Amém. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais um culto, mais uma oportunidade. Com a sua mão no coração, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, vamos falar com o nosso Pai, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, diante do Teu altar. Meu Deus, em primeiro lugar, queremos Te agradecer, obrigado pela vida, obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, os nossos filhos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já está fazendo. Senhor, neste momento eu quero mais uma vez consagrar este culto ao Senhor. Eu quero dedicar esse culto ao Senhor. Que o Senhor venha conduzir, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que o Senhor venha falar de forma profunda, revelada a cada vida, meu Deus, a cada pai, a cada mãe. Meu Deus, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, meu Deus. É preciso cada um entender, é preciso cada pai, cada mãe entender o seu papel, se posicionar, meu Deus, para que haja mudanças, para que haja transformações na vida dos filhos. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha com fogo, Senhor, vem como um fogo consumidor, como o Senhor é. Que o Senhor venha confortar os corações, que o Senhor venha dar direções poderosas, que o Senhor traga revelações, meu Deus, e que os nossos olhos, meu Deus, venham ser abertos agora, para a honra e a glória do Teu santo nome. Que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Que Deus abençoe, pode sentar por gentileza. Bom, como eu sempre falo, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um portal que está sendo aberto, mais um culto poderoso e abençoado. Eu tenho falado muito sobre memórias, né? Eu tenho falado muito sobre cultivar, crie lindas memórias. E olha o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 4:9. Apenas tenha cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Conte-nas a seus filhos e aos seus netos. A Bíblia, mais uma vez, afirmando esse ensinamento, afirmando que precisamos criar lindas memórias. Memórias na nossa vida, casamento, memórias com os nossos filhos, porque mais tarde vamos contar essas memórias aos nossos filhos e aos nossos netos. Né? Eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre estou contando para os meus filhos um pouco sobre a minha infância. Esses dias, um tempo atrás, eu estava falando com eles dos animais que eu tive quando era criança. E é interessante que parece que os nossos filhos não acreditam, né? Que um dia, eles não acreditam que você foi criança, um dia que você brincou, que você foi criança. Eles acham que você já veio pronto, assim, adulto, mãe, pai, e não. E quando eu consigo parar para contar para eles como foi a minha infância, o que eu fiz na minha infância, eles ficam encantados com as histórias. E eu contei que eu tinha vários tipos de animais, de bichos, e eles ficaram sem acreditar, né? Então, foram boas memórias, né, que os meus pais me deram, e hoje eu compartilho com os meus filhos. E é o que a Bíblia está falando aqui. Cuidado, guarde, para que depois você conte aos seus filhos e aos seus netos essas memórias. Então, a Bíblia, ela é muito... a Bíblia, como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é atualizada. Ela entra, ela penetra, ela divide, ela nos instrui, ela nos ensina. A Bíblia é o nosso manual. E nesse grande manual encontramos tudo o que precisamos, todas as direções que nós precisamos para a nossa vida, em todas as áreas.
Se você se perguntar, eu preciso de ajuda na minha vida financeira, na palavra de Deus você vai encontrar direções poderosas que vão te auxiliar. Preciso de ajuda no meu casamento, na palavra de Deus você encontra. Preciso de ajuda com os meus filhos, pastora, na palavra de Deus você encontra. Tudo que precisamos, todas as áreas das nossas vidas, tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. E aqui, em Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim. Aqui essa palavra fala que Deus nos prometeu que Ele está conosco e Ele vai estar até o fim. Então, não temos que ter medo de nada, mas sim temos que enfrentar, vencer. E eu peço que você faça essa declaração. Tudo na minha vida termina em vitória. Sou mais que vencedor. Eu luto com a vitória. Todos os dias declare essas palavras. Eu não luto com o fracasso. Eu não luto com a derrota. Eu luto com a vitória, porque a vitória já é minha. E assim é nesse relacionamento de pais e filhos. Eu luto com a vitória. Eu luto com a vitória. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são cheios do Espírito Santo. Um pai e uma mãe nunca que pode parar de orar para os seus filhos. Todo dia o pai e a mãe têm que orar, têm que apresentar, têm que jejuar pelos seus filhos, têm que clamar pelos seus filhos, porque somos, os intercessores da nossa casa, da nossa família. E eu vejo que Deus, Ele está com pressa que as pessoas... Precisamos entender a paternidade, precisamos entender o que é o amor do pai, porque é interessante que a bispa indicou, o filme chama Recebendo o Amor do Pai. Não, peraí que eu anotei aqui. Mostra-me o Pai, isso, obrigada. Mostra-me o Pai. Gente, se você não assistiu é um documentário, na verdade, não é um filme, é um documentário. Mas que você vê ali, foi o próprio Espírito Santo que conduziu aqueles homens a montar aquele documentário. E ele ali mostra a paternidade de uma maneira tão profunda, tão intensa, que tudo que precisamos está relacionado à paternidade. E como está lá, que Deus, Ele deu esse papel para o homem, o homem ser o pai. E tem homens que estão falhando nessa paternidade. Então, o pai é como se fosse uma lente, é um reflexo da paternidade de Deus. E por que, pastora, Deus tem falado muito sobre pai, porque Ele é o nosso Pai. E não tem como eu entender o amor de Deus, se eu tenho um bloqueio com meu pai humano, meu pai, o pai que o Senhor me deu. Não tem como. Então, uma pessoa que tem um relacionamento péssimo com o seu pai, essa pessoa ela não vai conseguir criar e ter um relacionamento com Deus, porque ela está lançando aquela paternidade em Deus. Então ela acha que Deus é um Deus que castiga, um Deus que não ajuda, um Deus que não apoia, um Deus que só fere, quando na verdade Ele está dizendo para você, não, eu sou um pai amoroso, eu sou um pai zeloso, eu sou um pai que ama, um pai que cuida. Então, tudo está na paternidade. E os lares precisam disso. Nós precisamos parar. Pais, parem de ficar magoando seus filhos. Para de ficar magoando seus filhos. Filhos, parem de ficar magoando seus pais. Esse documentário, eu assisti ele pela primeira vez, foi agora no trabalho que teve dos jovens no sábado. E a gente assistiu com um grupo de pessoas. Não teve acho que não teve ninguém que se emocionou
que em alguma parte ali do documentário se identificou com as histórias. Eu não sou pai, eu sou mãe, mas eu saí decidida daquele trabalho, ser a melhor mãe que eu posso ser. Então, esse documentário, ele te mostra, ele ensina o que você precisa, né? O que você precisa dar para os seus filhos, qual é o seu papel na vida desses filhos. E isso é muito importante. Então, se você não assistiu esse documentário, Mostra-me o Pai, assista, e eu aconselho você a assistir em família. É um documentário que prende a sua atenção, é um documentário que vai curar você como ser humano, vai curar você como pai, como mãe. Talvez tem coisas na sua vida que até hoje você não consegue entender, vai te trazer clareza, entendimento, e você vai conseguir ver. Porque ali tem relatos de vidas que, meu Deus, tem um homem ali que ele conta que quando ele era criança, toda a história, toda a infância dele era uma bagunça. A mãe que foi embora, a mãe estava morrendo dentro de um quarto, ele não teve a oportunidade mais de ver a mãe, porque ela estava vivendo num lar, né, onde tinha agressões. Depois esse menino foi abandonado, voltou para a casa do pai, o pai era alcoólatra, uma destruição total. E ele encontrou Jesus, ele estava em Jesus, porém ainda ele não tinha encontrado essa paternidade, ele não tinha tornado de Deus o pai dele. E diante de uma situação muito difícil, ele falou que foi em um determinado lugar da casa e ele em lágrimas: eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei porque eu não tive um pai. E de repente ele relata que a presença de Deus se manifestou e disse para ele: eu sou o seu pai, eu sempre estive aqui. Então, a gente precisamos entender sobre a paternidade. Você que é pai, você que é mãe que está ouvindo este culto, você precisa praticar todas as palavras que você está recebendo, porque isso é fundamental para a vida dos seus filhos. Porque eu tenho batido tanto sobre criar memórias, ter um bom relacionamento, porque isso é poderoso. Uma criança que se sente amada, ela vai ser assim, extraordinária, ela vai ser segura. É interessante que eu tenho um caso de um menino, de um garoto, e a mãe e o pai chegou na igreja, logo que o pai e a mãe chegaram na igreja, ele era um menino tímido, inseguro, né? E conforme a palavra foi entrando, os pais, né, principalmente o pai, foi entendendo que o pai era muito ausente, o pai só pensava em trabalho, e a mãe que estava mais presente na vida desse menino, então foi, de uma certa maneira, dando a insegurança, né? E aí ele era tímido, inseguro, tal. E conforme a palavra foi entrando, o pai foi entendendo, o pai foi praticando a palavra que ele estava recebendo. E é interessante que nesse domingo eu fui fazer um trabalho com as crianças e eu chamei esse garoto, esse menino. E eu fiquei encantada com a segurança dele agora. Né? Ele falava comigo de uma forma segura, convicta, firme, e eu fiquei muito assim feliz. Eu fiquei emocionada de ver, né? Basta o pai mudar, né, a forma, basta o pai estar mais presente, o menino já se sente mais seguro, confiante. E foi o que aconteceu com esse menino. Depois eu até falei com a mãe, falei: olha, fala para o papai que ele está fazendo um excelente trabalho. Porque antes eu via insegurança, eu via medo, covardia, e agora eu estou vendo um menino corajoso, seguro, né, que responde com segurança. Mas tudo isso é porque o pai está fazendo um bom trabalho, está fazendo aquilo que a palavra ensina. Quem é pai de menino, os nossos meninos precisam desse pai que é autoridade, desse pai que ama, desse pai que conversa, que corrige, né? Desse pai que brinca, que é divertido.
Os nossos filhos precisam receber esse amor. E é interessante que eu já tinha falado sobre isso, mas eu volto a falar um pouco mais sobre a importância, né, da nossa casa. Nossa casa, quando os nossos filhos entram na nossa casa, eles precisam sentir a presença do Espírito Santo, eles precisam sentir paz, alegria, felicidade. Não chegar em casa, já estou indo para casa, né? Quantos jovens, quantos adolescentes que eles gostam de fugir de casa, eles não gostam de estar dentro de casa, porque é um lar que traz briga, contenda, né? A mãe que oprime de um lado, o pai que oprime de outro. Então, Deus não quer mais isso. Se você vive isso na sua casa, se o seu filho vive mais na rua do que dentro de casa, tem algo de errado e você precisa saber o que é. Porque os nossos filhos, eles têm que amar ficar dentro de casa, eles têm que amar estar em família. Porque senão, se você tem filho pequeno, por isso que eu estou te orientando, crie memórias, crie um bom relacionamento, porque daqui a pouco esse bebê, essa criança vai ser um adolescente, um jovem, o mundo ele não vai sentir falta do mundo, porque tudo que ele precisa, ele já encontra em casa. Que é uma coisa que eu e o bispo, a gente investe muito isso na vida dos nossos filhos. Porque tudo que eles precisam, eles têm que encontrar em casa. Não numa amizade, não no mundo, não. Eles precisam de amor, eles vão encontrar amor em casa. Eles precisam de uma autoridade, eles vão encontrar em casa. Eles precisam de um não, eles vão encontrar em casa. Tudo que eles precisam, eles têm que encontrar em casa. Porque é aí onde a coisa começa a dar errado, né? Se um jovem, um adolescente que não gosta de ficar em casa, horas ele está na casa de um colega, horas ele está na rua, ele não gosta de ficar em casa, é um sinal, ele está te mandando uma mensagem: eu não gosto da minha casa, eu não gosto do meu lar. Não, o nosso lar, uma frase da bispo, o nosso lar, a nossa casa é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Por isso que a nossa casa tem que sempre estar organizada, cheirosa, limpa, arrumada. Porque quando os nossos filhos, né, chegam da escola, encontram a mãe fazendo aquela comida gostosa, a casa limpa, a roupa de cama foi trocada, a casa organizada, tudo isso atrai, tudo isso é memória. Agora, o jovem daqui a pouco sai da escola, chega em casa, a casa está uma bagunça, está tudo desorganizado, a mãe já está brigando com o pai já está brigando com a mãe. O que ele vai fazer? Ele vai chegar em casa com o seu fone de ouvido, vai para o seu quarto e ali ele vai sofrer sozinho, em silêncio. Porque tem muitas crianças, adolescentes e jovens que estão dentro do quarto, sofrendo sozinho, passando estão oprimidos, pensando em desistir, que são, né, as crianças que estão sofrendo, crianças dos quartos, né? Tem quarto que é escuro. Teve uma vez que eu atendi um menino que ele falou que ele gostava de ficar no quarto. Eu falei: mas como é seu quarto? Todo escuro. Não gosto de claridade, não gosto de abrir a janela. Eu falei: misericórdia. Então, o que revela? Revela, o quarto desse menino estava revelando o que está dentro dele. Escuridão, tristeza. E não pode ser assim. Se você tem uma família, você não pode falar: não, eu não sei, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser mãe. Não, você consegue. Deus confiou essa mulher, esses filhos a você, Deus confiou esse marido, esses filhos a você, e você é capaz. Porque eu li para você que até o fim dos tempos o Senhor vai estar conosco. Então, até o fim, Deus vai estar com cada um de nós. Então, se Deus deu essa família linda para você, é para você cuidar, é para você proteger, é para você se levantar com uma coluna, né? Ser de oração, ser de interceder, fazer jejum e cuidar dessa família com muito amor. E assim você vai atraindo a sua família para casa. É que nem tem homens que eles fogem de casa. Eles saem cedo, vão trabalhar,
luta para chegar o mais tarde possível em casa só para dormir, acordar no outro dia e trabalhar. Estão fugindo de casa, porque o lar está oprimido, o lar pesa, a mulher pesa, é a goteira. Quantas mulheres que trabalham o dia inteiro, chega tarde, nem vê o filho tá dormindo. Por quê? Está fugindo, porque não quer estar dentro de casa. Porque quando chega em casa, o marido está oprimindo, o marido está brigando, o marido está ali pesando. Se é difícil para você que é mulher, para você que é homem, imagine para os filhos que estão no meio dessa história toda. É muito difícil, é muito complicado. Então não tem que ser assim. Deus está nos dizendo, não tem que ser assim. Não pode ser assim. Então, um casamento saudável, filhos saudáveis. Você quer ver um casamento bagunçado? Os filhos vão ser bagunçados. Então, um casamento saudável, onde há respeito, amor, união, você terá filhos saudáveis, filhos que se amam, que se respeitam. Então, tudo está no nosso casamento, tudo está no relacionamento. Né? A famosa frase, quando a mamãe está bem, tudo está bem em casa. Quando a mamãe está em paz, a casa inteira está em paz. Não pode ser mais usada essa frase. Você tem que estar em paz todos os dias. Sorrir para a vida todos os dias, pelos seus filhos. Então, se você está se identificando com essas histórias, se você tem adolescentes na sua casa que gosta de ficar longe de casa, está errado. Tem alguma coisa aí na sua casa que está errado. Eu lembro quando eu era jovem, mocinha, que, meu Deus, eu olhava quando dava 5 horas no relógio, eu entrava, dava um desespero. Porque eu sabia que a minha mãe estava chegando, logo atrás estava chegando meu pai, e sempre o problema era o mesmo, vida financeira. Então, muitas vezes o meu pai já chegava brigando com a minha mãe já chegava brigando com o meu pai, não tem mistura, não tem comida, precisa ir no mercado, tem que pagar a água, tem que pagar a energia, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro. Então, dava 5 horas, era algo que eu já estava dentro de mim. 5 horas é a hora do barraco, é a hora da confusão. E aí já fica aquele clima chato, você chegou da escola, os seus pais estão brigando, aí ali já acaba o dia. Então aí você toma o banho, vai para o quarto e deixa os dois se entender lá. Não tem que ser assim. Isso é desagradável. Para quem é filho, para quem é criança e vive num lar assim, é horrível, é traumático. Porque você encontra meninas que falam assim, eu não vou casar. Eu nunca vou casar. Eu não quero casar. Meninos que falam, eu não vou casar. Não quero casar, só quero ficar, mas eu não quero casar. Porque hoje existe homens que não querem um relacionamento sério, um compromisso sério, de casar, de ficar noivo, de casar, de construir uma família. Porque ele acredita que o que os pais viveram, ele vai viver. Então, ele tem memórias de uma infância, ele tem memórias de um relacionamento, foi o que ele aprendeu. Foi o que ele aprendeu, foi o que ele recebeu. Um casamento onde tem briga, bagunça, dívida, foi o que ele aprendeu. Então, ele não quer esse compromisso porque ele acredita que ele vai seguir o mesmo caminho, o mesmo padrão. E, infelizmente, muitos acabam seguindo. No lar onde o pai é agressivo, onde o pai bate, onde o pai ali maltrata a mãe, em alguns casos, logo você olha, os filhos estão indo pelo mesmo caminho. São filhos que batem, agridem, violentos, que não têm paciência com a mulher, que agride a mulher. Mas por que ele faz isso? Porque ele recebeu um padrão, ele viu o pai fazendo isso com a mãe.
E ele acreditou que ele precisa fazer isso com as mulheres. Então, repete a história. Aí, mais tarde, esse moço tem um filho, ele vê o filho batendo na mãe, mas alguns anos se passam, você vai ver o filho daquele cara fazendo. Então, vai repetindo as histórias. Porque é um padrão. É um padrão que entrou. Num lar, numa família onde tem muito divórcio. Tem um dia uma moça mandou mensagem que ela declarou sobre a barriga dela que ela não ia ter filho. Ela não queria. Por quê? Ela viu a mãe se relacionando, tendo um filho com um, tendo um filho com o outro. Então ela, não, eu não vou seguir esse padrão. Só que ela amaldiçoou a própria vida dela. Que são as promessas, as famosas promessas que a bispa fala. Que temos que tomar cuidado com as promessas, né? Uma criança, ela tem o poder, se ela tomar uma decisão e ela fizer uma promessa para ela, só Deus para tirar aquilo. Eu não vou casar mais, eu nunca vou casar. Eu nunca vou querer ter filhos. São palavras fortes, pesadas. E o curso da história não é essa. Somos ensinados, a Bíblia nos ensina a construir família. O homem se casar com uma mulher, ter filhos, né, os filhos dos filhos, ensinando, mostrando, orientando. Mas por que hoje estamos vivendo numa sociedade toda bagunçada? O certo agora virou errado e o errado agora é certo. Por conta de lares destruturados, bagunçados. Lares onde não tem o que a Bíblia está orientando. Amor, respeito, carinho, autoridade. Aí os lares vão sendo bagunçados. Hoje o número de divórcio aumentou. Hoje parece que você pode casar agora e divorciar amanhã. É tudo muito rápido. E eu já falei sobre isso, que num lar onde tem divórcio, o que sai mais prejudicado são os filhos. Porque a mãe, ela chora, ela desconta em todo mundo, ela fala mal do pai, ela vira um regaço, mas dá um tempo, ela supera, ela arruma outro homem e ela segue a vida dela. A mesma coisa o pai. O pai vai na justiça, o pai vai, vira aquela briga. Mas logo ele arruma uma mulher, ele segue a vida dele. Ambos, homem e mulher, vão seguir a sua vida. Mas aqueles filhos não. Aqueles filhos estão traumatizados e aqueles filhos estão presos no dia do divórcio. Eu lembro, eu era pequenininha, teve uma situação entre meu pai e minha mãe que eles se divorciaram. Eu lembro do dia. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, não lembro se era 4, 5 anos, era pequena. Mas eu lembro. E foi só de falar, eu tenho a memória o quanto foi ruim a cena de ver minha mãe pegando as coisas dela, indo para a casa da minha avó, segurando um filho num braço, o outro no outro, indo embora para a casa da minha avó. E eu olhando para o meu pai, chorando que eu queria o meu pai, eu queria a minha mãe, eu queria os dois. Eu não queria só a minha mãe, eu não queria só o meu pai, eu queria os dois. Eu queria o meu pai, eu queria a minha mãe. Eu não quero dividir, eu quero o meu pai, eu quero a minha mãe. E foi traumático, eu lembro desse dia como se fosse hoje, eu era pequena. E eu lembro que meu pai chorava, meu pai entrou em depressão. Lembro que a minha mãe, foi pior o dia que a minha mãe, para provocar ele, arrumou um caminhoneiro. E aquilo foi traumático para mim, ver um homem dentro de casa, meu Deus do céu. E eu chorava, eu era pequena, mas eu chorava, meus irmãos choravam, porque nós queríamos os nossos pais juntos. Eu não quero um outro pai, eu não quero um padrasto, eu não quero ver o meu pai com outra mulher, eu quero o meu pai e a minha mãe, e pronto, acabou. Mas graças ao bom Deus, né, tudo isso ficou para trás, eles voltaram, e assim estão hoje, juntos, na bênção do Senhor. Mas no meu caso, houve a restauração.
houve a volta, mas tem muitos casos de crianças e adolescentes e jovens que essa restauração não aconteceu. E aí você vê o menino crescendo com aquela raiva, aquela mágoa dos pais, porque o divórcio é uma grande ferida. É um buraco que você abre no peito de uma criança. E dói. Dói. Passa anos, aquilo lateja. E você só vai conseguir vencer quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, quando você entende e recebe Deus como seu pai. Aí aquele pai, aquele homem já não importa para você. Agora eu tenho o meu pai, que é o meu Deus. Ele não me deixa para trás, ele não me abandona, ele não me machuca, ele me ama. Então, precisamos tomar cuidado. Precisamos ter responsabilidade. Nossa responsabilidade, por isso que a bispa sempre fala, ore para que Deus coloque uma pessoa boa no seu caminho. Você precisa orar para Deus colocar mulheres de Deus na vida dos seus filhos. A bispa vira e mexe, Jéssica, você está orando? Você está orando pelas suas noras? Jéssica, você tem... Vira e mexe, ela está me pontuando. Jéssica, você tem que orar. Ora para Deus colocar mulheres de Deus na vida dos seus filhos. Porque é importante. Porque o meu filho, os nossos filhos, tem que ser homem de uma mulher só. Casar e é para a vida inteira. Mas isso é um padrão que vamos dando. É um padrão. Você falar assim, pastora do céu, misericórdia, diante de tudo isso que a senhora falou, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a fé, eu era tola, o homem pode também estar falando, pastor, eu não tinha esse entendimento, acabou que faz anos que eu sou divorciado, não tem como, já tem família, o que eu faço agora, pastora, porque eu tenho filhos? Agora você precisa fazer o caminho de volta com esse filho, com essa filha, e reconstruindo esse amor. Indo lá, ouvir o que o divórcio do papai causou em você, o que o divórcio da mamãe causou em você, e vamos curar isso juntos. Precisa curar, precisa ajudar, precisa apoiar. Eu atendi uma moça, acho que umas 2 semanas atrás, não lembro, que ela passou por muitas coisas, viveu muitas coisas. E conversando com ela, eu já sabia qual era o ponto e falei para ela. Você fez tudo isso, você foi desse jeito para o pecado por conta da paternidade, faltou pai. E ela confirmou, sim, pastora, faltou pai. E toda a minha carência, o meu pai não supriu. Então, bastava um rapazinho chegar, já me levava. Porque eu tinha uma carência. Ninguém pode dizer que não gosta de um abraço. Principalmente as meninas. Né? Esse dia eu estava atendendo uma criança. Né? Tá naquela fase de... É uma menina que tá na fase, né, que virou mocinha. E quando vira mocinha, né, já sabe. Gosta de um, acha o outro bonitinho. Gosta de uns 5 de uma vez. Você fala, meu Deus, acalma. E elas, não, ai, ele é tão bonitinho. Ai, ele é tão fofinho. Ai, mas aquele... Então elas, quando vira mocinha, gosta de 5 de uma vez. E eu falei, não, você é criança. Acalma, tá cedo. Ainda isso aí vai demorar. E aí... Conversando ali com ela, aí eu fui entendendo o porquê daquela carência. Porque o pai deu uma afastadinha com as questões do trabalho, e ela, o tanque emocional dela não foi abastecido, então ela foi suprindo a carência dela. Aí eu falei assim, mas o que te atrai nesse garotinho, naquele menininho ali? O que te atrai nele? Ai, porque ele é gentil comigo. Aí eu falei, tá vendo? É pai. Ah, porque ele dá atenção para mim. Eu falei assim, tá vendo? Isso é pai. Então, a resposta está na cara. Então, você que é mãe, você que é pai, precisa orar agora,
né? Se o seu bebê tá na barriga ainda, ora. Se você não é mãe ainda, nem casou ainda, ora para que Deus coloque um homem de Deus na sua vida, para que ele, né, dê filhos poderosos, abençoados para você. Ore para Deus, se você já é mãe. Senhor, coloca uma mulher de Deus na vida dos meus filhos. Tira, meu Deus, todo laço do passarinheiro, toda pedra de tropeço, tira da vida dos meus filhos, meu Deus. Eu oro ao Senhor. Precisamos já ir depois fazendo uma conta espiritual na vida dos nossos filhos. Orar em todas as áreas dele. Eu lembro que quando o João nasceu, que o João foi o primeiro, eu lembro até hoje da oração. Na verdade, o dia que eu descobri que eu estava grávida, a bispa ela fez uma oração e toda vez, todo aniversário, ela repete essa oração, que ela declarou: eu declaro que você vai ser um grande homem, que você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser um grande pai, Deus vai colocar uma mulher maravilhosa na sua vida, que vai te apoiar, e vocês juntos vão ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai ser usado pelo Senhor, e são declarações poderosas, você vai ser um excelente filho, marido, neto, todas as áreas. Esse é o nosso papel de autoridade, esse é o nosso papel de mãe e de pai. Orar para os nossos filhos em todas as áreas. E quando o João nasceu, a primeira vez que ela pegou o João no colo, ela declarou palavras poderosas. Ela ora todas as vezes, ela declara, ela busca: Senhor, põe a mulher certa. Você tem que orar. Porque quantos pais estão em aflição agora, porque o filho está namorando quem não deveria, a filha namorando um rapaz que você está vendo que não está certo, e está aí aflito com essa situação. Será que você orou? Porque se você não orou, como que Deus... Não tem como Deus operar se você não orar, se você não buscar. É como a bispa já falou aqui no altar, que quando eu e o Fernando, ela teve dificuldade de aceitar eu e a pastora Mariana como noras. De falar: não é para os meus filhos, não. E realmente, olha, olhando, às vezes eu olho umas fotos aí do passado, o sangue de Jesus tem poder, queima Jesus, misericórdia. Não tinha como dar certo mesmo, e ela tinha razão, não tira a razão dela. Quando ela fala, eu falo, ela tinha razão. Porque não era o padrão. Você vai falar assim: pastora, que padrão? Não tinha, era totalmente pessoas diferentes, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. E ela falou que isso foi difícil, aceitar. E foi o dia que Deus falou com ela: eu coloquei essas moças na sua vida para você cuidar, para você ensinar, para você lapidar. Por quê? Ela estava olhando ali, como ela falou, eu estava olhando o bruto. Eu estava olhando ali a aparência. E realmente, eu adorava uma sombra verde, uma sombra amarela. Era tipo a bandeira do Brasil. Eu adorava. Então, cada hora eu estava com uma sombra assim, bem estranha. Né? E realmente era difícil. E Deus falou: não, é para você cuidar, para você ensinar, lapidar. Porque Deus sabe do coração. E algo que ela falou, que foi até um culto que eu estava ouvindo dela, que Deus falou com ela: eu coloquei essas moças na sua vida para te ajudar. Para te ajudar. Então, hoje, estando aqui, ajudando você, já é o cumprimento dessa promessa. Já é o cumprimento, a palavra se cumprindo para ela do que Deus falou com ela há mais de 10 anos atrás, sobre essa pessoa, esse ser aqui, entendeu? Mas até hoje ela me ensina. Até hoje ela me ensina. Eu cheguei toda cheia de defeito. Eu era meu Deus do céu. Eu não sei nem por onde começar. Se fosse para falar da Jéssica antiga, eu não saberia nem por onde começar. Não saberia por onde começar, porque eu não tinha um padrão, eu tive uma infância, eu tive pai, eu tive mãe, teve coisas que são fundamentais e importantes, eu tive, só que tem
teve coisas que o meu pai e a minha mãe não trabalhou, o caráter, a personalidade, então muitas coisas não foi trabalhado. Então, eu cheguei cheia de coisas, eu tinha muitas coisas para mudar. Então, eu não sabia se vestir, eu não sabia passar uma maquiagem, eu não tinha padrão, eu não tinha um padrão. Então, eu achava que era bonito uma sombra verde, uma sombra amarela. Não tem nada contra a sombra verde e amarela, mas o jeito que eu passava parecia uma palhaça. Entendeu? Então, aquilo não era legal, aquilo não era elegante, bonito, era algo assim, estranho. Mas não era uma maldade, era o padrão que eu tinha. Era o que eu sabia. E eu lembro quando eu fui acolhida pela bispa. O amor que ela derramou na minha vida e o amor que ela derrama até hoje. O zelo de cuidar, o zelo de ensinar, o zelo de educar. Hoje, olhando para o passado, eu vejo que ela foi como a Bíblia fala aqui, ensine a criança o caminho no caminho. Foi o que ela fez comigo, com a Mariana. Ela ensinou o caminho no caminho, a roupa, o jeito, ela foi ensinando tudo. O jeito que pente cabelo, o jeito que fica bom, o jeito que não fica... E até hoje ensina, como uma mãe ensina um filho, uma filha. E ela entendeu, e ela recebeu, ajudou, ajuda, apoia, né? Tem coisas que ainda tem coisas... Tem hora que você pensa assim, não, eu já venci tudo, eu superei tudo, não, já está tudo certo comigo. Não está tudo certo comigo. Tem coisas que eu preciso melhorar, eu preciso aprender mais sobre o que é ser mãe, eu preciso aprender mais o que é ser serva, eu tenho muito que crescer, eu tenho muito que avançar. Mas tudo isso eu consigo através da palavra e tudo isso eu consigo através da vida dela que vai, né? Ela vai ajudando, como eu já falei no altar, que ela vai ensinando, ó, faz assim, ó, essa maneira que você está agindo não é assim. É um amor de mãe. E ela chama de filha. Ela não chama de... Não, minha filha não faz isso. Minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. São as expressões dela, minha filha. Porque ela realmente adotou como filha. E está ali todo dia ensinando, mostrando. Né? Achei engraçado esses dias que eu até falei para ela, que eu comecei a rir. Porque ela é uma mãezona, então é muito raro, mas quando tem um tempinho, ela gosta de cozinhar para a família, ela gosta de fazer uma comida para a família, e a comida dela, ó, espetáculo, viu? É cheia de unção e te faz engordar rapidinho, porque é muito saborosa. Então você começa a comer, então tem que ter um limite. E aí o João principalmente ama a gelatina. E ela esses dias fez gelatina para o João, fez 3 potes de gelatina. E aí não tinha ficado pronto, eu falei que eu ia passar no dia seguinte, que eu ia passar a pegar a gelatina e levar para o João. E aí de uma travessa lá, eu vim bem cedo aqui, peguei a gelatina. Aí no outro dia, ela colocou a travessa na mesa e ela começou a rir, ela falou assim, eu quero saber quem que pegou essa gelatina. Aí eu falei assim, fui eu, a senhora falou que eu poderia pegar, eu peguei. Aí ela falou assim, mas desse jeito? Eu falei, que jeito? Eu pego gelatina, pego a colher e vou arrancando os pedaços. Não, Jéssica, não pode ser assim, isso é um padrão. Padrão do quê? Porque não fica agradável aos olhos, você fica pegando a gelatina. E realmente, parecia que tinha passado um rato lá na gelatina. Porque ficou um monte de marca, ficou um monte de... Passou alguém ali. E aí, através disso, ela me ensinou. E isso também eu estou contando para te ajudar e para te mostrar que do jeito que você pega uma gelatina, está revelando algo dentro de você. E aí ela mostrou, não, minha filha, você tem que cortar assim, bonitinho. Você pega o quadradinho. E as crianças amando os quadradinhos que ela estava fazendo. Você tem que pegar o quadradinho. Aí o Fer até brigou com ela e falou assim, não, mãe, isso aí acho que é toque. Ela falou assim, não é. Aí eu fui entendendo que não é toque. Mas ela tem razão, aí ela me mostrou. Ela mostrou a gelatina que eu peguei e ela mostrou a gelatina que ela cortou. Realmente, se uma pessoa chega na sua casa para comer uma gelatina, ela vai achar nojenta aquela que você pegou de qualquer jeito. Ela vai comer a que tá quadradinha. Aí ela falou assim, ó, tá vendo que ficou limpinho, você cortou, tá bonitinho. Não esse jeito que você pegou, Jéssica Maria. Eu falei assim, olha, a senhora tem toda a razão. Eu preciso aprender a tirar a gelatina. Então eu aprendi que a maneira que... Mas isso é o quê? É um padrão.
É um padrão. Eu, a vida inteira, tirei a gelatina assim. E eu acho que alguns de vocês também vão se identificar com isso. Pega a gelatina do jeito ali, né? E fica aquele monte de buraquinho, ó, que fica resto. Mas não é ali, não é agradável. Né? Aí seu filho chega para comer, tá? Então foi o que eu aprendi. E aí, nesse dia, ela me ensinou que você aprende através de uma gelatina que você precisa saber tirar, você precisa saber cortar. Tem que deixar bonito, tem que deixar agradável. É como a sua casa, que ela já bateu a sua casa, é o reflexo, o que está dentro de você. Se a sua casa é bagunçada, é porque a sua vida aqui, dentro de você é uma bagunça. Então, o que está aqui fora, o que estamos fazendo aqui fora é reflexo do que está dentro de cada um de nós. Então, eu aprendi agora a tirar a gelatina da maneira certa. Aí o Fer foi provocar, ela arrancou de um jeito, ela, não, Fer, arranca direito, tira direito. Mas isso tudo é amor, é para ensinar. Então eu vejo esse derramar. Então ela derrama amor na minha vida, como filha, ela derrama amor na igreja, e é o que eu aprendo com ela, é o que todos nós temos que aprender. Nós precisamos ter esse derramar de amor na vida das pessoas. Derramar na vida das pessoas de todas as formas e maneiras. Porque lembra que até foi a palavra de segunda, né? As sementes que você planta agora são as sementes que você vai colher mais tarde. Então, o que você está plantando na vida dos seus filhos? Quais são as sementes que você está jogando nessa terra hoje? Quais são os ensinamentos? Qual é a educação que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Nesse lar está tendo amor, nesse lar está tendo união. A mesa é santuário. A mesa é lugar da família, sentar em família, comer em família. A cama do casal, para as crianças, lembra que eu falei que, não sei, você deve ter filhos em casa, os nossos filhos adoram a nossa cama. Porque é um ninho. Eles acham que aquilo é um ninho, é confortável. Parece que a cama do papai e da mamãe é a cama mais perfeita do mundo, né? Que chega a deitar e vai. Não, mãe, deixa eu dormir aqui, só hoje. Não, mãe, só um pouquinho. Por quê? A cama é um ninho. Eles se sentem amados ali. Com a família, com o pai, com a mãe. E isso não é brega. Para de ficar pensando, pastor, isso é brega. Não é brega. Isso não é. Isso é a palavra de Deus. E isso vai tornar dos seus filhos homens seguros, mulheres seguras, cheios do poder, de autoridade. E assim você está criando, plantando para o futuro deles. E eu trouxe aqui, só para a gente encerrar, alguns exemplos de pais que a Bíblia nos dá. O nosso primeiro pai foi o homem que Deus criou, foi o Adão. E o Adão, ele ensina todos os pais sobre as consequências dos atos. Porque o que o Adão fez, os filhos acabou colhendo ali daquela maneira trágica, onde um filho matou o outro. Então, os atos de Adão, as escolhas e a importância ensina a obediência dos mandamentos da palavra de Deus. Depois tem Noé, que Noé é aquele pai que cuidou, protegeu os filhos, a família, e foi a maior bênção na vida dos filhos, porque se não fosse a fé de Noé, se não fosse, aquele homem justo que Deus encontrou na terra, a família não teria sido salva. Depois vem Abraão, um pai zeloso. Abraão sonhou com esse filho, e quando o sonho se realizou, Deus pediu o filho, e testou o coração dele, aonde estava o coração dele, na bênção ou no Criador. E Abraão foi fiel ao Senhor, fez tudo o que o Senhor tinha lhe pedido, e Deus o honrou, tornou pai de multidões, e até hoje estamos falando do nosso pai Abraão. Então ele foi esse exemplo, e ele se preocupou demais com a vida,
com a vida do filho. Porque olha o que diz aqui em Gênesis 24:1. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra, na Almeida, na casa de meu pai, e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo, comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Abraão foi um pai que passou um dos maiores testes de fé, que foi quando Deus pediu Isaque, e que algumas vezes Deus ordenou, né? Foi o que Deus ordenou ao homem, Deus ordenou a ele. E foi testado na fé, por isso foi recompensado. O Abraão deu essa ordem ao servo porque ele sabia o quanto era importante o filho dele casar com a pessoa certa. Porque era daquele casamento que a promessa do Senhor iria se cumprir. Então, olha a preocupação desse pai. Será que você já pensou sobre o futuro dos seus filhos? Será que você ainda não se atentou que você precisa orar para que Deus coloque um homem de Deus na vida das suas filhas, das meninas? Que Deus coloque uma mulher no caminho dos seus filhos, uma mulher que teme ao Senhor? Você precisa ter essa consciência, precisa orar dia e noite sem cessar, porque é o futuro dos seus filhos, é a sua descendência. É daí que vai sair a sua descendência. E como o pai Abraão nos ensinou aqui, você vai atrás de uma mulher que teme o Senhor, da mulher certa. E o servo jurou. Olha a preocupação desse pai, porque, como eu falei, nós nunca vamos ter uma família saudável se não tivermos um casamento saudável. Um casamento saudável, filhos saudáveis, uma descendência saudável, homens e mulheres, uma sociedade saudável. Agora, se não tem um casamento saudável, como vai sair filhos saudáveis? Então, você precisa, como pai, como mãe, você que é filho, que está ouvindo também, você precisa ter essa preocupação de orar ao Senhor, ter esse objetivo, uma missão para você. Eu vou orar para que Deus coloque a mulher certa no meu caminho, uma mulher que teme ao Senhor. Descreva como você quer essa mulher, esse homem. Você que é mãe, você que é pai, já ora ao Senhor. Busca ao Senhor, fala: Senhor, coloca uma mulher que teme ao Senhor, que tenha a mesma fé que o meu filho, que sirva ao Senhor, que tema ao Senhor. Precisa ter essa oração. O pai Abraão nos ensinou isso. Depois temos Abraão, temos Isaque, que Isaque ele deu o seu melhor, se tornou um dos pais mais adorados. Depois tem Jacó, Moisés, tem Davi, José, tem muitos homens na palavra de Deus que foram pais. E o José é pai de Jesus, né? O pai que Deus escolheu, o homem que Deus escolheu para ser pai de Jesus. Foi um homem incrível.
Até está escrito aqui que ele educou e cuidou de Jesus como se fosse seu próprio filho. José ensinou no ofício, né, de carpinteiro, e a Bíblia trata ele como um homem justo, e com certeza ele foi. Foi um grande pai para Jesus, porque Jesus precisava, ele tinha o pai, mas ele precisava de uma figura paterna aqui na terra. E esse homem foi José. E o nosso Pai, que é o nosso Deus. Então, tudo que você precisa está na Bíblia, está em Deus. A Bíblia não é uma opção. Ninguém está falando, não, a Bíblia não está te dando uma sugestão. A Bíblia me sugere que eu faça isso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, Deus está dando a direção para cada um de nós. E se você seguir as direções que Deus está dando aqui na palavra, você vai viver uma vida poderosa. Você vai construir uma família poderosa, uma descendência poderosa. Mas você precisa estar alinhado. Cada palavra que sai do altar, você precisa praticar, você precisa sair praticando, colocando em prática, vivendo. E assim, vamos construindo o nosso lar, vamos construindo a nossa família. O desejo do meu coração é que você tenha um lar que tenha muito amor, união, respeito, carinho, admiração, autoridade. O desejo do meu coração é ver pais, que os homens se levantem agora dos seus lares como autoridade, como pais que Deus colocou, que chamou eles para serem. Esse pai que cuida, que dá amor, que brinca. Essa mãe que é calma, que traz equilíbrio para o lar. E o desejo do meu coração é que as nossas crianças tenham paz dentro de casa. As nossas crianças precisam ter paz dentro de casa. As nossas crianças precisam ver nos pais a Bíblia. As nossas crianças precisam ver nos pais o reflexo de Deus, do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que você entenda isso, que você pratique isso, e que o seu lar seja um pedacinho do céu a cada dia, e que os seus filhos venham amar estar aí, dentro de casa, junto com a família. Mas isso não é de graça, isso não é com um estalarzinho de dedo. Não, precisa haver mudanças. Tudo que eu estou falando aqui, você precisa mudar o comportamento. Não adianta você querer que o seu filho esteja em casa e quando ele está em casa você é desequilibrada, a doida e o pai é o agressor. Não. Tem que haver um equilíbrio. E se você fala, pastor, eu não sei ser pai, você sabe, porque a Bíblia te dá todas as instruções que você precisa. Esse é o nosso grande manual. Amém? Com a sua mão no coração, coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor abençoe a sua vida. Eu acho que tem algumas pessoas que escutam, né, que está acompanhando o culto Pais e Filhos, já é pai, já é mãe. E eu tenho certeza que muitas coisas que eu falo aqui, às vezes vem no seu coração. Nossa, eu queria que o meu pai e minha mãe tivessem escutado isso quando eu era criança. Eu queria ter recebido isso deles. Mas a boa notícia para você é que você está recebendo agora e que tudo que você não teve na sua infância, você pode ter agora sim. E você pode viver tudo que você teve vontade com Deus e em Deus, porque Ele é o seu Pai. Então, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Seja a melhor mãe que você puder ser. Seja o melhor pai que você puder ser. Você não vai perder. Você só tem a ganhar. Você vai ver a sua descendência feliz, abençoada, próspera a cada dia. Então, ore ao Senhor agora. Peça para Ele trazer a sua memória. Talvez você está ouvindo o culto falando, mas eu não sei nem por onde começar.
Peça a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar por onde você deve começar. Porque tudo que precisamos encontramos em Deus. Não tem outra saída. Tudo que precisamos encontramos no nosso Pai. Eu tenho certeza, Ele está agora ouvindo a sua oração. Ele está aí do seu lado, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você tenha uma família, um lar abençoado. Então, dê a Deus o que Ele está pedindo, que eu tenho certeza que tudo vai se concretizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por este culto, obrigado por esta palavra, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor Jesus, ensinando cada pai, cada mãe. Meu Deus, eu também, eu sou uma aluna, eu também estou aprendendo. E tudo que eu estou aprendendo, Senhor Jesus, eu estou praticando e eu estou aqui ensinando. E eu creio que cada vida que está me ouvindo agora também está praticando, vai praticar. E assim vamos ter, meu Deus, famílias abençoadas, lares abençoados, mães que são sábias, mães que colocam o equilíbrio em casa, mães que são amorosas. Meu Deus, eu creio que o Senhor está levantando esses homens, meu Deus, levanta esses homens, levanta esses pais agora. Senhor Deus, tira toda a cegueira espiritual. Meu Deus, o que esse homem não está vendo, o que esse pai não está vendo, tira agora, meu Deus, e que ele entenda que ele precisa ser um bom pai, como o Senhor é, porque o Senhor é um bom pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos magoa, o Senhor não nos fere, o Senhor não nos deixa para trás. Não, o Senhor sempre, sempre, sempre está conosco. O Senhor sempre está ao nosso lado, nos amando, nos perdoando, nos ajudando, nos apoiando. Meu Deus, então que cada vida agora receba esse amor de Pai. Que cada pessoa que está comigo agora receba esse amor de Pai. Receba o amor do Pai, receba esse amor que tira todas as dores, que fecha todas as feridas, que passa bálsamo, que traz paz, alegria, renovo, restauração, força, coragem, segurança. Meu Deus, que cada vida agora se sinta segura agora aos teus pés. Restaura essa casa, restaura essa família. Meu Deus, essa casa onde só há contenda, brigas, confusões, divisão, divórcio, separação. Senhor, muda essa situação agora. Meu Deus, que esse lar venha passar a ser um pedacinho do céu. Vai haver amor, respeito. Vai haver família, meu Deus. Senhor Deus, restaura os lares, restaura agora, Senhor Deus, que as nossas crianças realizem esse sonho de ter uma família abençoada, que as nossas crianças, jovens, adolescentes encontrem em seus lares, meu Deus, a paz, a união, o amor, o conforto, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada vida, eu abençoo as nossas crianças agora. Visita as nossas crianças. Visita os nossos filhos agora, Senhor Deus. Meu Deus, se eles estão na escola, agora visita. Livra as nossas crianças, meu Deus, desse domínio. Meu Deus, livra as nossas crianças, meu Deus, das mãos do diabo, das influências, das amizades ruins. Livra as nossas crianças, Senhor Deus. Coloca temor nos corações. Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo agora. Visita eles, Espírito Santo. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, de força, de coragem, de ousadia. E nós oramos, meu Deus. Coloca mulheres sábias, mulheres que temem ao Senhor na vida dos nossos filhos, dos nossos meninos, meu Deus. E que os nossos meninos encontrem, meu Deus, a mulher certa, meu Deus. Então prepara, Senhor, para a vida dos nossos meninos, a mulher certa, a mulher que vai edificar, que vai construir, que vai realizar obras junto com eles. Meu Deus, prepara, Senhor Deus. Tira toda a pedra de tropeço da vida dos nossos meninos agora. Senhor, como o pai Abraão, meu Deus, pediu
pediu ao servo, nós estamos aqui orando ao Senhor. Prepara o futuro dos nossos filhos, Senhor. Prepara o futuro dos nossos filhos, Senhor Jesus. Que seja um futuro glorioso, poderoso, meu Deus. Senhor, prepara, meu Deus, o homem certo para os homens certos para as nossas meninas. Senhor, que as nossas meninas venham casar com homens que temem ao Senhor, homens de autoridade, homens que serão cabeça nos lares, meu Deus, homens que temem ao Senhor. Cuida das nossas princesas, Senhor Deus, cuida das nossas meninas agora. Visita as nossas meninas, meu Deus, salva as nossas meninas, que elas, meu Deus, não tenham mais essa carência, essa dependência de ninguém, mas somente do Senhor. E prepara, meu Deus, o caminho, o futuro das nossas meninas agora. Que elas tenham um futuro glorioso, que elas se tornem mulheres sábias, mulheres que vão ter uma família linda, filhos abençoados, uma casa abençoada. Meu Deus, mulheres que são sábias, mulheres que vão edificar. Meu Pai amado, meu Deus, eu tenho muitas mães e muitos pais que estão comigo nessa mesma fé e nessa concordância. Meu Deus, não deixe os nossos filhos, prepara o futuro deles agora. Senhor, aplana o futuro deles agora, meu Deus. Nós quebramos da vida dos nossos filhos todo laço, toda maldição de divórcio, de separação, de contenda, todo, meu Deus, todo demônio, meu Deus, do divórcio, caia por terra, da divisão, da briga, da agressão, saia da vida dos nossos filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo os nossos meninos, eu abençoo as nossas meninas, que todos recebam do Senhor um futuro glorioso, poderoso, estrondoso e abençoado. Oh, meu Deus, não deixe eles, meu Deus, porque hoje sou eu, mas amanhã serão, meu Deus, os meus filhos que vão estar neste altar. Meu Deus, serão eles, meu Deus, as nossas crianças, é o futuro de amanhã. Meu Deus, salva, cuida, protege dos nossos filhos, meu Deus, não deixe, Senhor. Eu peço, eu oro ao Senhor. E eu ligo essa oração aqui na terra, para que ela seja ligada lá nos céus. E eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu abençoo cada criança agora, eu abençoo cada adolescente, cada jovem. Eu abençoo esse pai, eu abençoo essa mãe, esse tio, essa tia, esse avô, essa avó. Eu abençoo essa família. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.